Oi pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula, né, do curso de inspeção de equipamentos. Meu nome é Rafael, todos sabem bem, e estamos dando início aqui à nossa segunda videoaula da matéria de refratários e isolantes, certo? De maneira que nessa nossa segunda videoaula, vamos começar aqui falando sobre a classificação dos materiais refratários, né, segundo a norma técnica, ABNT 10.237, certo? Então, sem perda de tempo, acompanhem comigo a nossa apresentação. Primeiramente, né, dividimos aqui a BNT 10.237 em 3 pontos: constituintes, natureza química e mineralógica dos constituintes e a sua forma. Bom, vamos em frente. Então, pessoal, aí aqui dentro dos constituintes temos os cerâmicos, certo? Os cerâmicos se dividem em silicosos, silico-aluminosos, os aluminosos e os básicos, certo? Silicosos se divide ali em exemplos como sílica, semissílica. Os aluminosos têm a presença do oxigênio ali, né, do gás oxigênio. Os aluminosos que têm direta presença do alumínio, né? E os básicos são de origem básica, né, de origem alcalina. Bom, a alumina, temos aqui o processo Bayer como sendo o principal processo industrial de produção de alumina. A alumina que é caracterizada quimicamente pelo Al2O3, né? 2 átomos de alumínio por 3 de oxigênio. Foi desenvolvido por Carl Joseph Bayer em 1888, que por sua vez é importante no processo Hall-Héroult de produção de alumínio. A bauxita, o mais importante minério de alumínio, contém apenas cerca de 40 a 60% de alumina. No caso, o Al2O3 sendo o resto de uma mistura de sílica, vários óxidos de ferro e dióxido de titânio, certo? Então, esses são aí os componentes, né, que compõem a nossa alumina aí, né? Uma mistura, né, desses itens. A alumina deve ser purificada antes de poder ser refinada a alumínio metálico. Ainda em alumina, no processo Bayer, a bauxita é lavada com uma solução quente de hidróxido de sódio. Certo? O hidróxido de sódio nós já conhecemos que é o NaOH, certo? Uma hidroxila juntamente com o sódio a uma temperatura de 250 graus Celsius. Isso converte a alumina em hidróxido de alumínio, certo? Que faz com que hajam 3 átomos, né, 3 hidroxilas com um alumínio que se dissolve na solução de acordo com a equação química descrita logo aqui abaixo, certo? O Al2O3, a alumina, reagindo com 2 hidroxilas, certo? De carga negativa, adicionando-se a 3 águas, né? E tendo como reagente 2 Al2O4 aqui. Os outros componentes da bauxita não se dissolvem e podem ser filtrados como impurezas sólidas, certo? Depois, a solução de hidróxido é resfriada e o hidróxido de alumínio dissolvido precipita-se em um sólido branco. Quando então aquecido a 1050 graus Celsius, o hidróxido de alumínio se decompõe em alumina, liberando vapor de água no processo. Tal processo, né, 2 aluminas se decompõem em Al2O3 e 3 águas. Bom, com relação à natureza química e mineralógica dos constituintes. Ácidos. Predomina o SiO2, né? Óxido de silício, né? Que são os silicosos, compatíveis com meios quimicamente ácidos. Temos os neutros, que não são nem ácidos nem básicos, né? Que predominam o Al2O3 ou Cr2O3, aluminosos ou cromáticos, né? Compatíveis com meios quimicamente neutros. E por fim os básicos, né, onde predomina o MgO, o óxido de magnésio, né? Temos aqui o dióxido de silício e o óxido de magnésio. No caso, magnesianos ou cromomagnesianos, ou seja, teria aqui além do magnésio a presença do cromo. Compatíveis com meios quimicamente básicos, certo? Bom, falemos agora de forma. Formados, no caso moldados e queimados, tijolos mais usados na siderúrgica são os paralelos, arco-cunha, certo? E o radial circular em blocos especiais, certo? São aí os 3 moldados e queimados aqui, né? Que são os... E outro caráter
outra característica importante é saber que os tijolos são os mais usados na indústria siderúrgica, tá? Na siderúrgica. É bom saber isso. Ainda informa os não formados, né? Esses são mais usados na petroquímica. Por que não formados? Porque eles não possuem uma forma específica, certo? Eles são materiais que vocês podem, né, moldar da forma que bem entenderem, certo? E dentro desses nós temos as argamassas, os cimentos, os plásticos, as massas de socar, né, pelo processo de socagem, os concretos de pega hidráulica, que são os concretos hidráulicos, e os concretos de pega química, que são um pouco mais difíceis de serem encontrados no mercado, porém existem. Temos aqui, senhores, a condutividade térmica, certo? Bom, temos 3 tipos aqui de condutividade. Isso também é importantíssimo saber. Temos 3 tipos: os pesados, os semi-isolantes e os isolantes. O pesado tem uma densidade superior a 2.300 kg por metro cúbico de densidade, ou seja, bastante denso. O semi-isolante de 1.400 a 1.700 e os isolantes de 500 a 1.300. Percebam, senhores, que os materiais isolantes eles possuem densidade extremamente menor aos pesados, certo? E uma condutividade também extremamente inferior, de 0,1 a 0,3 quilocalorias, certo? Por metro de mercúrio grau Celsius. Vamos entrar agora, senhores, nos processos de fabricação, né, desses materiais refratários, desses isolantes, certo? É importante saber, então acompanhem comigo. Na fábrica, o processo funciona da seguinte forma para os materiais conformados. Nós temos a matéria-prima, a argila A e B, passa pelo processo de secagem para a retirada desses fluidos. Em seguida, a calcinação, certo? Adição de cálcio. A moagem, em seguida um peneiramento e dosagem granulométrica, certo? Passa por essa espécie de filtragem. Você entra aqui em um processo de contato com a água de 5 a 20%, passa pelo processo de mistura, certo? Em seguida passa pela prensagem e conformação, seguido da queima, certo? E enfim o corte, por fim a entrega, certo? Então, basicamente esse processo aí que é o de formação, né, do seu refratário da parte de materiais conformados na sua fábrica, certo? Bom, vamos lá. Argilas minerais utilizadas na fabricação de materiais conformados. Primeiro, argilomineral. O que é um argilomineral? São nada mais que minerais constituintes e característicos de argilas, certo? Geralmente de origem cristalina, né? E quimicamente são silicatos de alumínio hidratados, contendo em certos tipos outros elementos como ferro, magnésio, cálcio, potássio, lítio e outros elementos aí de origem orgânica, né? E inorgânica, na verdade, perdão. Após a moagem, formam com água uma espécie de pasta mais ou menos plástica que endurece após a secagem ou após a queima, certo? É a partir daí que você tem aí a sua formação do seu refratário. Argilas minerais são utilizadas na fabricação dos materiais conformados. Bom, argilas refratárias silicoluminosas, né, inferior a 50%. Temos aqui quais são as argilas minerais encontradas: caolita, gibsita e quartzo, né? A caolita, composição química teórica do cristal caulinita, né? E possui aquelas constituintes ali, 39,8 de Al2O3, 46,3 de SiO2 e 13,9 de H2O. Temos a gibsita, né, ou gibsita, chame como quiser, que é uma das formas minerais do hidróxido de alumínio, né? E também algumas vezes chamada de hidrargilita. Temos a fotinho dela aqui, certo? Pequena aqui. Quartzo. O quartzo é mais conhecido, né? Possui estrutura cristalina trigonal composta, né, por tetraedros de sílica, que é o dióxido de silício, né? Que é o dióxido de silício. Agora em argilas refratárias de origem aluminosa, né? Temos o diásporo, a bauxita e a cianita, né? Vamos lá, o diásporo tem a composição de óxido de alumínio hidratado, né? 85% de Al2O3 de alumina, né?
15% de H2O. No caso, 15% água, 85% alumina. Bauxita, conhecidíssima também, material heterogêneo, composto principalmente de um ou mais hidróxidos de alumínio e várias misturas de sílica, óxido de ferro e dióxido de titânio, além de silicato de alumínio e outras impurezas em quantidades menores. Certo? Bauxita, matéria-prima conhecidíssima aí. Temos também a cianita, que não é nada mais do que silicato de alumínio, né? Ou aluminosilicato de brilho vítreo, né? Ancorado, cujo nome derivado do grego significa azul, cianita, certo? Não preciso dizer que ela tem uma cor azulada, né? É dispensável esse comentário, mas fica aí para informação. Temos agora as matérias-primas das argilas refratárias de origem silicosa. Temos o gamisto e a terra de atomácia, né? O gamisto é composto basicamente de sílica e algumas impurezas, certo? Temos a terra de atomácia, né, de origem sedimentar, rica em sílica, constituída essencialmente por carapaças de diatomáceas, que são argilas microscópicas unicelulares de tamanho que varia entre de 5 a 400 micra, né? 400 micra. Muito pequenininho, certo? Temos as argilas minerais aqui agora de origens magnesianas ou cromíticas, certo? Temos 3 aqui: magnesita, certo? A conhecidíssima também a dolomita e a cromita. Bom, a magnesita, mineral de carbonato de magnésio, nada mais que isso, MgCO3. Temos a dolomita, que é um material de carbonato de cálcio e magnésio. Então é essa fórmula gigantesca aí, ó, CaMgCO3, né? Muito abundante na natureza em forma de rochas dolomíticas, que é utilizado como fonte de magnésio, certo? Temos aqui as fotinhas dos dois, né? Ao lado. E por fim a cromita, mineral óxido de cromo e ferro, né? Temos aqui um óxido de cromo e de ferro. E esses minerais são encontrados em jazidas localizadas principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Certo? Temos aqui mais uma vez o esquema de formação dos materiais conformados. Certo? Temos aqui do ponto do processo de extração até o processo de calcinação, que significa queima, né? Por que esse processo de calcinação? Para atenuar contrações e expansões através da conversão da estrutura cristalina em formas cristalinas mais estáveis. A não realização dessa etapa tem como consequências o quê? O aparecimento de trincas e baixa estabilidade dimensional. E essa argila calcinada, é importante saber isso, chama-se chamote, certo? É o nome dado a essa argila que passa pelo processo de calcinação, tá? Chamote. Gravem isso. Bom, temos aqui a seleção de argilas e a classificação granulométrica como sendo propriedades do material, que devem possuir resistência mecânica, como já falamos, refratariedade, condutividade térmica e estabilidade dimensional, certo? São esses 4 itens aí que devem ser levados em conta. Temos aqui uma classificação granulométrica, né, que leva em consequência o fator de empacotamento. A utilização de grãos de diferentes diâmetros em proporções definidas determinará o fator de empacotamento da rede cristalina, que é medida pela quantidade de grãos por área. O fator de empacotamento é aumentado pela utilização de grãos finos que preencherão os espaços vazios deixados entre os grãos grossos. Ou seja, fator de empacotamento é basicamente isso, senhores. Ele trata-se da arrumação entre os grãos, né, do seu elemento, certo? De maneira que esse fator ele é aumentado quando você tem a utilização de grãos finos que preencherão esses espaços, né, dado entre os grãos de tamanhos maiores, mais grossos. O aumento do fator de empacotamento levará ao aumento das ligações cerâmicas e eliminação de espaços vazios, certo? Então, quanto maior for o seu fator de empacotamento, vai haver um aumento consequente das ligações cerâmicas e uma eliminação dos espaços vazios, aumentando a resistência do seu refratário, né? Tornando ele menos oco na sua formação final.
Certo, fator de empacotamento. Quais são os pilares a serem levados em conta, né? Menor porosidade, no caso permeabilidade, que confere isso. Maior resistência mecânica, maior condutividade térmica, certo? Diminuição de aditivos ligantes ou de cimento, maior resistência à erosão, que é a temperatura, e maior refratariedade. Certo? Bom, porosidade nos levando a uma péssima condução térmica. Quanto mais poroso for o material, maior é a sua característica isolante, certo? Ou seja, quanto mais origem porosa tiver o seu material, melhor isolante ele será. A correta seleção da granulometria, a adição de materiais combustíveis que se volatilizam durante a queima do material, tais como serragem ou casca de noz, proporciona materiais mais porosos. Temos aqui mais uma vez aquele processo e o comentário diz o seguinte: após a seleção granulométrica é efetuada a mistura do chamote com aglomerante, no caso que é uma argila não calcinada, com melaço e cal, e com água na proporção adequada. A água, por sua vez, é adicionada visando obter trababilidade necessária para a conformação dos tijolos no caso de materiais conformados, sempre lembrando isso. Certo? A secagem ocorre por uma faixa de temperatura em torno de 600 graus Celsius e a queima numa faixa de 1700. Qual é o foco disso tudo? Eliminação da água e obtenção de ligações cerâmicas, certo? De origem cristalina. A resistência mecânica dessas ligações a alta temperatura é elevada devido à recristalização dos grãos e formação de fase vítrea na rede cristalina, certo? No caso, uma formação mais estável. Com isso, senhores, encerramos aqui a nossa segunda videoaula, certo? Espero que estejam gostando aí da matéria de refratários isolantes. É importante saber essa matéria, não basta só saber prevenir contra a corrosão, tem que prevenir também contra esse tipo de ataque. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.